uma vez que daqui a alguns dias a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre o funcionamento, sobre instruções, sobre o ciclo de instruções do processador. Então a gente precisa estar entendendo aí como que os dados, né, como que as informações estão gravadas, representadas dentro do computador. Então, as referências que eu estou usando em disciplina são essas duas. No caso dessa matéria, foram esses dois livros. E também um vídeo, esse vídeo que está aí o link dele na página, eu também deixei ele lá no Classroom, que eu acho que seria muito interessante vocês assistirem esse vídeo. Ele tem uma explicação, até eu me baseei para dar uma ajustada na explicação, tá, sobre a representação por ponto flutuante, caso alguém, às vezes, fique com a minha explicação um pouco, não compreenda com a minha explicação, essa explicação que está no vídeo também está bem legal. Tá? Então, talvez possa servir aí de algum tipo de reforço. Mas o que é, né? Por que a gente está discutindo a questão da representação de ponto flutuante? O computador, ele necessita trabalhar com diversos formatos de números, de dados. Dentre eles, os dados que nós chamamos de valores reais, né, de ponto flutuante, onde o ponto, né, do decimal, ele não tem um local fixo, como é no valor inteiro, que ele fica sempre à direita, né, do número. Mas ele pode ter o deslocamento aí de várias posições, tá? Ele pode estar em diversas posições, e sempre a sua parte fracionada aí, ela vem representando alguma quantidade, algum montante dele. A utilização de números fracionados, ela é muito comum em atividades científicas, enfim, onde você precisa representar algum tipo de informação com uma precisão de números, né, maior do que aquela precisão inteira, né, que a gente costuma trabalhar com números inteiros, tá? E essa representação para o computador, ela acaba sendo, de certa forma, um pouco desafiadora, tá? Hoje, claro, não é assim, um negócio impossível, não, está muito bem consolidado, só que ele levanta preocupações de arquitetura devido ao quanto de informação uma parte fracionada de um número pode estar representando. Ou seja, ela pode estar representando uma quantidade muito grande, de um valor muito grande, com muitos números, tá? E que isso pode acabar dificultando a representação desse número em números no sistema binário. Ou seja, a quantidade de bits disponível para o computador representar uma informação, ela é menor do que aquela informação que está sendo apresentada por um determinado número. Tá? Então, isso que vem a ser um problema, né, um desafio dentro da parte de arquitetura. Quando você tem números que, devido à parte fracionada, eles vão ser muito pequenos, com muitos dígitos, mas valores muito pequenos, ou muito grandes, com muitos dígitos, tá? Representando uma grandeza alta, só que com muitos dígitos. E você não tem a quantidade de bits suficiente, tá, na sua arquitetura para representar esse valor. Antes, né, vamos dizer assim, nos primórdios da computação que a gente conhece, cada fabricante aí, cada desenvolvedor de arquitetura usava um tipo de forma de representação. Tá? Só que isso acabava gerando um problema de compatibilidade de recursos, né? Você tinha placas, recursos que ficavam incompatíveis, tá? Era uma dificuldade para reutilizar peças ou integrar peças de fabricantes distintos. Então, lá em 1980, um cara chamado William Kahan, ele criou um padrão de representação de pontos flutuantes, de números, como diz, não inteiros, né? Que ele passou a ser adotado pela arquitetura da Intel, o Intel 8087, que era a arquitetura da época. E em 1985, a I3E, né, que a gente chama IEEE, o I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e tal, ela criou a norma I3E 754, que ela passou a ser adotada por praticamente todas as arquiteturas, se não todas as arquiteturas, que é uma forma de representação de ponto flutuante, como que os valores em ponto flutuante, com decimais, devem ser representados dentro dos computadores, para que as unidades lógicas possam trabalhar, os computadores possam executá-lo. E uma das características dessa norma é trabalhar com
representação científica do número, e números que nós chamamos números normalizados, né? O que é representação científica? Representação científica é aquela representação que os números são, digamos, representados por algum tipo de fórmula na sua base, e que de alguma forma ele reduz o tamanho disso aí. Aquele tipo de representação que a gente já viu, 2 vezes 10 elevado a menos 9, 30 vezes 10 elevado a 25, 30 não sei o que vezes 10 elevado a algum valor. Isso é uma representação científica, né, dela. Então, você tem uma forma de apresentar esses números que contemplam, vamos dizer assim, ele mostra com o mesmo montante, né, ou seja, o que está sendo mostrado ali é a mesma quantidade de elementos, porém, você está representando ele com menos dígitos, tá, com menos caracteres. Quando a gente pensa isso no sistema binário, para o computador, é a mesma lógica. E trabalham com a ideia de números normalizados. Números normalizados é aqueles que só tem um caractere antes da vírgula, tá? Só tem um número antes da vírgula. O que no nosso caso, a gente está trabalhando sempre ali com 1, no caso o binário, né? Sempre o número 1, no caso essa representação antes da vírgula. Isso trata ele como uma numeração normalizada. Então é sempre 1, algum determinado valor na base 2 elevado a um expoente, tá? Que a gente vai estar vendo esse valor certinho. Então, essa representação, ela permite que você represente grandes valores com uma quantidade de bits, digamos, reduzidas, tá? Que isso permite um computador, mesmo com uma arquitetura, digamos, simples, que a gente consiga ali representar ele. Mas representar como, né? Como que eu vou representar um expoente? Como que eu vou representar uma base? Como que eu represento esses valores? A gente já vai estar vendo isso daí. Tá? Outro ponto importante, né, da I3E754 foi a necessidade de garantir a quantidade de bits disponíveis fossem suficientes para os números grandes ou muito pequenos. Por exemplo, vamos pegar aqui uma aritmética de conversão básica, né? Eu vou pegar aqui esses valores. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, pode ficar à vontade para enviar. Por exemplo, eu tenho um valor aqui 5.3. Se eu for usar a regra básica de conversão dele, que a gente já estuda desde a de Introdução à Ciência da Computação, eu vou chegar nesse valor de conversão aqui. Por aquela regrinha do dividir o 5 por 2, tal, depois eu pegar o ponto 3, fazer aquela por multiplicação sequente, tal, e dobrando, enfim. Como que ele ficaria normalizado? Normalizado, na forma exigida pela I3 754, ele ficaria dessa maneira aqui. Então, o 1, 0, 1, ponto, 1 e 1 viraria 1.011 na base 2, vezes 2 elevado ao quadrado. Se eu tivesse esse número aqui, o 10.2, conversão normal dele, ficaria isso aqui. Se eu for normalizar ele, tá, eu vou ficar nessa situação aqui. Tá? Reparem que sempre eu tenho um número, tá, antes do ponto, ou da vírgula, enfim, aqui eu estou usando ponto. Tá? Um ponto antes aqui, um dígito antes da vírgula. Tá? E aqui também, mesma coisa, eu tenho 0,375, que eu cheguei a 0,011 na base 2, que quando eu normalizei ele, eu cheguei a esse valor aqui de 1.1 na base 2, vezes 2 elevado a menos 2. Então, isso é fazer uma normalização, tá? Eu estou fazendo aqui, pegando um número que eu fiz uma conversão, digamos, normal, tá? Aquela uma que a gente aprende a fazer do decimal para o binário com o número fracionado, e normalizo, deixando ele nesse padrão. Já vou explicar como que faz essa situação aqui. Então, esse tipo de numeração normalizada é que é representado, tá? É que a I3E754, ele faz a representação, dita a regra de como é a representação. Até porque, como a gente já discutiu em outras aulas, eu não tenho, né, na representação do computador, o que é ponto, enfim, eu não tenho como representar pontos, tudo isso tem que ser transformado em binário e tal, potência, enfim, então ela dita essa regra de transformação que está aqui.
Como que é essa representação? Então, a representação da I3E754, ela se baseia nessa fórmula aqui, onde eu tenho um S, tá? O S é o sinal, tá? O S indica o sinal dela, ou seja, se é um valor positivo ou negativo. Eu tenho 0 para positivo e 1 para negativo. O M é a mantissa ou a parte fracionada, onde eu vou ter ali o que a gente chama de expoente em excesso, né? E também a parte, a fração, né? O detalhe, uns chamam de mantissa, outros chamam de área, parte fracionada, enfim. E o expoente, que é esse Ezinho aqui, tá? Então, essa seria a forma de trabalho dela. A I3S754, ela apresenta como forma de representação de número 3 tipos aqui de representação. A precisão simples, ou single precision, que é o conhecido float, que ela usa 32 bits. 8 bits, ela fica para o que a gente chama de expoente de excesso. Eu vou falar o que é excesso de expoente. E 24 bits de precisão. O double precision, né, ou precisão dupla, o double, ele já usa 64 bits, precisão de 53, para a parte fracionada. E o double é a extensão dupla, a dupla extensão estendida, né, que daí já são 80 bits, 63 de precisão. A forma como você vai trabalhar os números para qualquer uma das três é exatamente a mesma. Tá? A diferença é que uma forma tem ali 32 bits, outra forma 64, outra forma 80. Para quem já programou um pouquinho, né, quem já brincam, que acredito que é o facado de vocês já devem ter visto na linguagem C, em algumas outras linguagens de programação, que você tem o float, você tem o double, como forma de declaração de variáveis. Né? Isso você está dando o tipo de precisão que você quer que seu número tenha, né? Que seu número trabalhe. Então, como que elas funcionam, né? No caso da precisão mais simples, né? Ela funciona como aqui? Como que ele organiza isso? Ele tem um bit de sinal, ele tem 8 bits, o que a gente chama de exponente bias, ou exponente em excesso. Tá? Expoente, perdão, não é exponente, é expoente em excesso. E aqui, o que ele tem 32 bits, que no caso é a precisão do número. Quando eu vou... então, na verdade, ele sempre trabalha com ele representa um número em 3 partes. O sinal, o expoente bias e o significado, ou a mantissa que eles falam do número. Então, eu posso ter uma representação de 32 bits, onde eu tenho 1 bit de sinal, 8 bits para o expoente e 23 para a mantissa. Eu posso ter uma representação no formato de 64 bits, onde eu tenho 1 bit de sinal, 11 de expoente e 32 bits de mantissa. E aqui onde eu tenho o formato 128, onde eu tenho 1 bit de sinal, onde eu tenho 15 bits de expoente, 112 de mantissa. Tá? E aqui os exemplos de cada um deles. Tá? Agora, o que é esse expoente em excesso que eu falo tanto? Né? Expoente em excesso, a gente fala que é o número de casas deslocadas pela vírgula para chegar em 1. Esse número, ele é calculado usando um valor fixo, pré-definido, chamado bias. Tá? Esse valor vai ser de 127 quando a gente estiver falando da representação simples, 32 bits. E 1023 quando eu estiver falando da representação dupla para 64 bits. Esses valores, eles são fixos, tá? Eles são já definidos. O 127 e o 1023 quando eu tiver 32 ou 64. Por que ele fala expoente em excesso, né? Expoente ou exponente, né? Tem até que conferir isso aqui depois para ver se eu escrevi certo. Quando a gente faz o cálculo para transformar ele no número normalizado, a gente movimenta a vírgula para a esquerda ou para a direita para que a gente possa deixar ele no número normalizado. O que é aquele número normalizado? Aquele número que só vai ter um dígito 1 antes do ponto, antes da vírgula.
Então, esse expoente, ele calcula junto com o BIAS para poder indicar esse deslocamento. Como que ele funciona? Deixa eu ver se está inteiro aqui. Ó. Vamos, primeiramente, fazer esse exemplo aqui. Ó. Valor 0,375. O 0,375, eu transformei ele no número 1,1, 1,1 na base 2, vezes 2 elevado a menos 2. Mas como que a gente chega nesse cálculo aqui? Deixa eu voltar umas formas aqui. Como que eu chego a esse valor, né? Como que eu chego nesses valores aqui? Deixa eu ver se dá para pagar aqui. Como que a gente chega nesse valor aqui? Vamos pegar por base esse primeiro número. Como que eu... Bem, aqui eu fiz uma transformação simples. Eu cheguei em 1, 0, 1,1 e 1. Isso aqui foi feito usando uma conversão simples, que você já conhece, que vocês já viram lá de dividir, depois de multiplicação de soma contínua e tal. Qual que é a diferença entre esse número aqui e esse que é normalizado? Reparem que eu movi a vírgula 2 casas para a esquerda, até encontrar o primeiro 1. Tá? Então, isso fez com que eu, ao invés de 1, 0, 1, ponto, 1 e 1, eu fizesse aqui 1, ponto. Então, esse ponto, ele foi deslocado de 2 casas que ele estava aqui, ó, anteriormente. Ponto, 0, 1 e 1, reparem que eu repeti, tá? O valor que estava antes aqui, vezes 2 elevado ao quadrado. O 2 aqui é a base, tá? A gente está trabalhando com base binária. Então, se estivesse trabalhando com a base 10, seria 10, se estivesse trabalhando com a hexadecimal, seria 16, entendeu? E assim por diante. E esse 2 aqui positivo, tá? Ele significa a quantidade de casas que eu desloquei da minha vírgula para a esquerda. Quando ele é positivo, eu estou sempre deslocando o número nesse sentido aqui. Tá? Então, veja que eu desloquei, vamos dizer, ele estava entre o terceiro e o quarto dígito para entre o primeiro e o segundo dígito. Então, eu desloquei a vírgula e o 2 aqui é positivo. Nesse caso aqui, eu tenho o 10, né, que representa o 10,10. Eu obtive ele aqui pelo cálculo normal. Então, eu tive que movimentar ele para o primeiro número. Então, esse cara aqui, ó, ele foi movimentado para cá, até eu encontrar o primeiro 0. Quantas casas eu movimentei? 3. Isso significa que eu vou ter o valor 3 aqui no meu expoente, que é a quantidade de casas que eu vou estar deslocando para lá, para a esquerda, no caso, né? Então, 10,10,10 passou a ser 1 ponto. Aqui eu tenho que corrigir um valor aqui que está errado, mas eu vou corrigir depois. O deslocamento dele veio aqui para a esquerda, então ele passou a ser 2 elevado ao cubo. E o 0,375, tá? Que ele seria igual, aqui eu converti ele para o binário e cheguei nesse valor aqui pela conversão dele, 0,01 e 1. Então eu tenho que chegar no primeiro 1. Como o 0 só tem o 0 à esquerda, eu movimentei a vírgula para a minha direita, para esse ponto aqui. Quando eu movimentei ele para cá, eu deixei ele no formato de 1,1, porque a vírgula foi movimentada à direita, na base 2 vezes 2 e elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque eu movimentei 2 casas que estavam, 2 casas à direita. Então, quando eu movimento para cá, é positivo. Quando eu movimento para cá, é negativo. Então, isso eu fiz com que o número não normalizado ele passasse por um valor normalizado, tá? Um valor que só tinha uma casa antes da vírgula. E daí sim ele vai poder se enquadrar dentro da regra de representação de pontos flutuantes aí 3E. Vocês entenderam esse cálculo? Alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi. no segundo exercício ali é 1010,10, mas tipo assim,
Na representação lá embaixo ficou 1,1110, eu não entendi, tipo, no de cima o Não, zero apareceu. aqui foi o professor que escreveu errado. Ah, Aqui tá. seria 1,0, né? 1,0, 1,0, né? Na base 2, Hã? vezes 2 elevado ao cubo. Entendi, é que eu Eu vou fiquei na atualizar dúvida. depois. Aqui foi o Beleza, professor fazendo aula no domingo, depois do almoço, sabe? Essas coisas. Às vezes acontecem esses problemas técnicos aí. beleza. Tá bom? Foi mal aí, depois eu atualizo. É, relaxa. Alguém tem mais pergunta aí, moçada? Entenderam esse cálculo? Sem resposta de 7 segundos. Vamos lá. Segue a vida. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó, dessa representação. O fato é, para que a gente possa usar a representação da I3E, eu preciso estar com o número normalizado, tá? Para que eu possa ter uma representação bacana dela. Então, nós vamos começar o exemplo desse 0,375, a qual eu tenho ele normalizado aqui como 1,1 na base 2, vezes 2 elevado a menos 2, no cálculo que vocês viram a gente fazer. Como que a gente começa, né? Nesse caso. Então, eu vou usar uma precisão simples, tá? Que é a precisão de 32 bits. Então, eu vou ter um bit para sinal, eu vou ter 8 bits para o que a gente chama de expoente excedente, tá? E os 23 bits aqui para mantissa, tá bom? Então, ele vai ser uma precisão simples. A diferença de um por precisão dupla seria o maior número de bits utilizado. Passo 1, identificar o sinal, tá? E colocar no primeiro bit. Nesse caso, né, a gente está trabalhando aqui com um número positivo. Como ele está como positivo, o primeiro bit é 0, tá? Ele é 0 para positivo e ele é 1 para negativo. Então, o primeiro bit aqui, de cara, vai ser 0. No passo 2, a gente vai identificar o que chama lá de expoente excedente. Como que a gente faz esse valor, né? Como que a gente calcula esse valor? Primeiramente, eu vou pegar aqui, eu vou usar para isso, o meu expoente. Quem que é meu expoente? Esse cara aqui, ó. O que é esse cara aqui? É a quantidade de casas que eu movimentei, tá? Que eu movimentei a minha vírgula. Se fosse para a esquerda, positivo. Se fosse para a direita, negativo. Como que eu movimentei esse número para a direita? Ele é menos 2. Mais 127. O que é o 127? 127 é o bias. Aquela questão que eu comentei aqui, ó. Esse é um valor já pré-determinado, tá? Você vai usar eles fixos, como valores fixos, de 127 para quando for precisão simples, ou 1023 quando for para 64 bits. Então, esse é o bias. Então, vai fazer que cálculo? O menos 2, tá? O menos 2 mais 127. Então, eu vou chegar em 125. Esse 125, eu vou transformar, vou pegar uma regrinha lá de divisão por 2, simples, e vou transformar ele em binário. Que eu vou ter aqui, tá? Um conjunto de 7 bits, né? 3 vezes 1, mais 2 vezes 0 e 1. E vou colocar, né? Como aqui na casinha do 8, são 8 bits, eu preencho com 0 à esquerda. Então, eu vou colocar ele aqui na casinha, tá? Do 8 bits. Isso aqui é o expoente excedente, em excesso, que eles falam. Então, eu tenho 0 de sinal e esse valor aqui, que é o expoente em excesso. Como que ele é calculado? Ele é calculado aqui pelo expoente, tá? Mais o bias. Aqui é o que eles chamam do bias, né? Eu acho que eu já tenho esse slide aqui, mas eu vou colocar de novo, tá? E o bias. Então, eu vou ter o valor do meu expoente excedente. Olha lá, ó, fiz aqui um cálculo, né, uma demonstração. O menos 2 meu é o meu expoente, que está aqui, e o 127 é o bias. E com isso eu calculo os meus primeiros 8 bits. Ah, professor, mas e se fosse no duplo, né, onde isso aqui não são 8 bits, mas são, na verdade, só conferindo aqui, 11 bits, né? Aí você usaria o valor de 1023 menos 2 mais 1023, você teria ali o 1021, então calcularia por esse valor. Você só muda o valor ali, a quantidade de bits que vão ser impressos, tá?
E, por último, definir a parte fracionada dos 23 bits, tá? Usando ali os 23 bits. O que é a parte fracionada nesse caso? A parte fracionada é esse cara aqui, né? Tá? Só, no caso nosso, só esse cara. Então, só vou colocar, começar a escrever ele aqui. O que eu usar de elementos com beleza, o que eu não usar, eu complemento com 0 à direita aqui, até eu chegar com 23 bits. Então, simplesmente eu peguei essa parte aqui fracionada e trouxe para cá. Que no caso aqui era somente o número 1, tá? Só coloquei o número 1 aqui e preenchi o resto. No caso aqui com 22 zeros, né? Se eu tivesse 1 e 1, preencheria com 21 zeros e tal, até ficar os 23 zeros. Então, a gente teria aqui essa representação de valor, né? Esse número aqui seria representaria um ponto flutuante, tá? O número 0,375, dentro da unidade central de processamento, dentro da unidade de lógica aritmética, usando a técnica de representação de ponto flutuante com base na regra I3S754, tá? Alguém deu para entender um pouco a ideia? Sim, professor. Perguntas? Matheus? Sim. Pode falar. Sim, deu para entender. Não, deu para entender, sim. Ah, legal, bacana. Vamos pegar um outro exemplo agora, ó, do nosso número 5.3, é o mesmo exemplinho do outro lá. Eu peguei o 5.3, eu já normalizei ele, tá? E agora vamos pegar, primeiramente, né, o bit do sinal. No meu caso aqui não tem um maisinho, né, mas ele automaticamente aqui já entra como um número positivo. Como ele é número positivo, sinal 0, tá? Passo 1, primeiro passo, identificar o sinal dele. Passo 2, vou identificar o excedente. Então, eu tenho o E, tá? Que é meu expoente, tá? Nesse caso meu aqui, ele é 2 positivo. Porque lá na hora de normalizar, eu movimentei a vírgula 2 casas para a minha esquerda. Então, eu tenho o E, mais o 127, que é o bias. Então, eu tenho, se eu somar aqui, mais 2, mais 127. Vai ser igual a 129. Ok? Então, eu converto ele para binário e coloco ele aqui no meu expoente. Tá? Já descobri qual é a minha primeira parte ali dele, que é o expoente em excesso. E por último, definir então a parte fracionada, né? Colocar a parte fracionada naqueles 23 bits. O que é a parte fracionada minha aqui, ó? Esse cara aqui. O 011, tá? 011 não, né? Tô ligando para São Paulo, pô. 011, que eu vou levar ele aqui para a parte fracionada. Como eu só tinha 3 bits, completei aqui os outros 20, tá? Com 0 à esquerda. Isso é a forma de você pegar o número decimal, que você transformou ele, fez uma conversão usando as técnicas básicas de conversão para ponto flutuante, você normalizou o ponto flutuante, e então transformou ele, se você juntar tudo isso daqui, concatenar, né, todo esse numerozão aqui, é a forma como esse valor vai estar sendo representado dentro do sistema computacional. Aqui tem uma tabelinha, né, da I3S754, tá, que fala aqui sobre os 3 formatos. Na verdade, a I3S754 ela tem outros formatos. Ela tem formatos de 16 bits, ela tem formatos de outros tipos de formatos ali, mas que para nós, nesse momento exato, não interessam tanto, tá? Então, foquei ali nos 3 formatos que a gente mais usaria no computador, que é o 32, que é o simples, né, o 64, que é o duplo, e o 128, que é usado em algumas arquiteturas específicas, tá? Então, aqui tem os valores que ele contempla, né? Número de expoente, número de infrações, número de valores que ele pode estar representando e tudo mais, tá? Tabelinha aqui resume aí os 3 tipos da 754. Então, o processo completo a partir da base 10, né? A gente vai converter o número da base 10 para a base 2, a gente vai normalizar o número na base 2. O que é normalizar o número? Vamos deixar um único dígito de valor 1 antes da vírgula. Ou movimentando essa vírgula para a esquerda, ou movimentando essa vírgula para a direita. Essa movimentação vai definir lá o nosso expoente. Transformar o número no padrão, ou seja, na forma de representação I3S754, que é a identificação do sinal, identificação do expoente bias e identificar a parte fracionada.
Então, vamos dizer assim, se a gente pegar uma prática, né, como os valores na base 10, né, transformando eles para a base 2, pela técnica tradicional, como que eles seriam mostrados, né? Aqui eu tenho o 83,25, que eu fiz a conversão dele, o 45,9 e o 0,49. Aqui eu normalizei eles, tá? Reparem aqui que eu fiz a minha normalização, ou seja, eu desloquei a vírgula para a esquerda ou para a direita, deixando aqui somente um dígito 1 antes dessa vírgula, e aqui ajustei o expoente. Então, fui identificando deles, para cada um deles. O sinal, trabalhei com todos positivos, nesse caso. Depois, eu fiz o expoente, que é você fazer o expoente lá, menos o bias, tá? Mais o bias, aí você converte para o binário. E, por último, os dígitos que envolvem a fração ou a mantissa, que chama dele. Tá bom? Só alguém tem alguma pergunta? Deu para entender essa ideia? Sim, não. Todos em mais absoluto silêncio. Sem mensagens, o Caio mandou um sossegado. Essa parte facinha vocês já tinham até visto, né? Nós estamos passando mais uma revisãozinha aí. Então, parando aqui, né? Resolver o exercício no Classroom. Opa, vocês estão aí ainda, né? Eu vou compartilhar outra tela minha aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, antes disso, eu deixei o exercício lá no Classroom, tá? Para poder ser feito, data da entrega. Aqui, ó. Data da entrega dele para segunda-feira que vem, coisinha fácil mesmo, coisa de 10 minutos aí, vocês estão fazendo, beleza? E eu vou postar agora, né, um trabalho, tá? Eu estou postando nesse momento. Vou editar lá, postar na cara de todo mundo aqui. Que é um trabalhinho, valendo como trabalho do terceiro bimestre. A data de entrega é 12/10, tá? Então vocês têm aqui um tempinho, deixa eu aumentar o zoom aqui. Vocês vão fazer um trabalho em dupla. O que é esse trabalho em dupla, né? Cada dupla deve escolher uma arquitetura de computadores atuais. Pode ser uma Intel, Ryzen, qualquer outra arquitetura da preferência de vocês. A dupla que escolhe, tá? E a dupla deve pesquisar quais são as características da unidade lógica aritmética dessa arquitetura escolhida, tá? E também como a arquitetura implementa a representação de valores inteiros e ponto flutuante. Vocês vão montar uma apresentaçãozinha no PowerPoint e gravar um vídeo apresentando para mim. Pô, professor Mala sem áudio, eu sei, mas montar uma apresentaçãozinha no PowerPoint, tá? Gravar vocês a fazendo essa apresentação e mandar o link do YouTube ou o link do vídeo, alguma coisa nesse sentido que eu possa assistir realmente e avaliar o vídeo. Tá, esse trabalhinho aqui, a entrega dele é para o dia 12/10, e eu vou deixar daí a próxima aula da segunda-feira, né, para vocês poderem também fazer esse trabalhinho, tá? Fica como toda a aula do dia 5 para vocês poderem mexer nele com data de entrega, então, do dia para o dia 12, tá bom? Isso é a atividade que vai estar sendo para fazer aí no próxima aula, tá? Deixa eu parar a apresentação. Perguntas aqui, pode fazer sozinho? Pode, é até em dupla, tá? Até em dupla eu trabalho, mas pode fazer até 2 pessoas, eu aceito, mas pode, quem quiser aí fazer sozinho, pode ficar à vontade, tá? Tá valendo sim. Tá? Entenderam o trabalhinho? Então, vocês vão pesquisar uma arquitetura, tá? Verificar como que essa arquitetura lida com as características de unidade lógica aritmética, representação de inteiros e representação de ponto flutuante, tá? Então, vocês façam um vidinho, pode ser coisa rápida, viu, pessoal? Coisa de 10 minutos aí, se for. Só explicando, menos é mais, tá? Menos é mais a história. Dá aquela geralzona, não precisa fazer uma palestra de 2 horas, não. Uma coisa simples, explicando o que vocês entenderam, e submetam ali no Classroom no vídeo, ou mando o link no YouTube, aí vocês que veem o que acham melhor para vocês, tá bom? Ficou entendido? Sim, professor, ficou. Tá? E aí, na próxima aula, próxima segunda-feira, vocês têm aí para belezoca, para vocês fazerem esse vídeo. Então, para vocês fazerem esse trabalho, na próxima segunda, daí eu não vou passar nenhum outro tipo de conteúdo novo, tá? E daí vocês podem usar para, então, fazer esse trabalho, e a gente volta a ter esse tipo de aula, na verdade,
Nossa, dia 12 é feriado, né? Mas vocês vão entregar dia 12. Não vou mudar a data, não. Só daí lá pro dia 19. Só lá pro dia 19 a gente volta a ter aula presencial. Aula presencial, entendeu? Presencial, né? Aqui, aula remota via o vídeo aqui, tá bom? Tranquilo, moçada? Sim, tá. Show de bola. Beleza? Então é isso. Se ninguém tiver mais perguntas aí, tá liberado por hoje. Agradeço a presença. Tô parando aqui a gravação do vídeo. E qualquer